é forte, é poderoso. E que essas pessoas sejam cada dia mais impactadas pelo teu poder, pela tua presença e pela tua graça, que é infinita. Meu Deus, em nome de Jesus, seja com a tua igreja. E nós sabemos que o Senhor é grande. Meu Deus, em nome de Jesus, que haja inspiração e que a nossa fé, Deus, possa mover montanhas e que nós venhamos andar na visão do Espírito Santo de Deus, pois só Ele conhece o caminho. Amém. Pode assentar, irmãos. Desocupando as suas mãos, exalto o eterno. Aleluia. Deus é fiel, amém, irmãos? Santo é o nome do Senhor. Aleluia. A nossa oração e o nosso louvor tem poder na esfera espiritual. Acabamos de entoar cânticos espirituais e todas as cadeias foram quebradas, porque reconhecemos o Senhor como Salvador e sabemos que Deus é o único que é digno de louvor e de toda adoração, amém? Na missão missionária do apóstolo Paulo e Silas, a Bíblia diz que eles estão em missão, e missão da igreja primitiva é muito diferente da missão que é feita no dia de hoje. A missão daquela igreja colocava em risco a sua vida. As missões de hoje, aleluia, as pessoas se preocupam muito com a sua vida. Paulo, Silas estavam no lugar certo, na hora certa, para o propósito determinado por Deus, e eles foram parar na prisão. Prisão significa cerco, bloqueio, portas fechadas, amarrações. E nem por isso eles esmoreceram, nem por isso eles baixaram a sua cabeça, e após eles serem torturados e colocado prisões em seus pés, suas mãos, e dentro do cárcere ali eles estavam, a Bíblia nos mostra que o coração, a alma, a vida deles estavam libertas. Porque quando nós morremos para o mundo, pouco importa o que irão fazer conosco. O que nós queremos é adorar o Senhor. No Antigo Testamento, Deus usava simbologia. E a Bíblia diz no livro de Josué, diante da promessa, que iria se concretizar, Josué liderando um exército e o povo de Israel estavam diante das portas da grande Jericó e daquelas muralhas, e o Senhor trouxe uma revelação a Josué para rodear a cidade, colocar os homens na frente, os sacerdotes, e usar, aleluia, chifre de carneiro como buzina. Chifre significa autoridade. E falando para Josué, Deus diz que era para, aleluia, tocar as buzinas de uma forma forte e longa, pois após aquele propósito as muralhas viriam para o chão. Antigo Testamento, não foi o som da buzina que derrubou aquela muralha, não foi o grito, não foi nada, aleluia, que não seja a mão de Deus. E a igreja no dia de hoje, no Novo Testamento, no século 21, tem a mesma autoridade para derrubar as muralhas. Só que agora nós não temos chifres, aleluia, não precisamos rodear cidades, não precisa ter os cântaros, aleluia. Agora a sua alma precisa ser uma lamparina acesa diante de Deus. Quando nós abrimos a nossa boca para adorar o Senhor em espírito e verdade, quando nós cantamos e oramos a Deus, não há uma muralha que possa
permanecer de pé. Paulo e Silas, com a força do Espírito, a Bíblia diz que perto da meia-noite eles cantavam, adoravam ao Senhor e oravam, que de repente veio, aleluia, um grande terremoto. Terremoto de Deus é abalar o sistema que tenta parar o crente, parar a igreja, aleluia, o sistema que tenta parar as pessoas de caminhar. Mas se você não conseguir entender o fundamento da adoração, se você não conseguir entender o fundamento de uma oração, da sua vida diante de Deus, as barreiras nunca cairão, porque quem derruba é o próprio Senhor. Aleluia. Eu e você temos a oportunidade diante da palavra de ser sincero diante de Deus. Aleluia. Deus não é o seu acusador, mas o meu e o teu inimigo sabe que você não está buscando. Ele conhece que as suas lamparinas estão vazias. Ele sabe que você não tem força na adoração. Ele compreende que você não é, aleluia, não tem ânimo para a oração. Ele sabe disso. Por isso que o Senhor, Ele vem para nos animar, aleluia. Eu e você precisamos compreender a força, o poder de um crente quando ele se coloca diante de Deus, aleluia, arrependido dos seus pecados e pronto para ser transformado pelo Evangelho, transformado pelas boas novas. É triste para um pastor observar, aleluia, que ainda que pessoas erram, hoje, aleluia, você não consegue perceber arrependimento no coração das pessoas. É como se tivesse uma convicção: todo mundo erra, todo mundo faz. Aleluia. Eu tenho observado que às vezes nós, aleluia, com o nosso comportamento de estar exortando a igreja, parece que nós que estamos errados. Enquanto, aleluia, o Senhor quer que as suas lamparinas estejam acesas, que o Senhor quer que a igreja esteja iluminada, que o Senhor quer que a igreja esteja pronta para derrubar barreiras. Chegará irmãos enfraquecidos dentro da igreja, mas você que está alicerçado na rocha, você precisa ser um instrumento na mão de Deus. A igreja não dá um passo para trás, muito pelo contrário, a ordem de Deus é que avance sempre. Eu e você somos capazes, aleluia, de alcançar lugares o qual nós nunca imaginamos. Mas sem o Senhor não iremos. Paulo e Silas compreendem isso. Eles estão com seu corpo machucado, aleluia, a sua moral ferida, o seu ministério, entre aspas, prejudicado. Mas a Bíblia diz que eles estão adorando. Aleluia, a Bíblia diz que eles estão cantando, que eles estão orando a Deus. Quando você tem um exercício espiritual, irmão, quando a oração é a essência da sua vida, é como se fosse o respirar, como o louvar a Deus, dar honra para o Senhor, que é o único que é digno, se for como a alimentação que você faz todos os dias, aleluia, tu não terá dificuldade de compreender o reino de Deus, aleluia. Ele começa quando você olha para dentro de si. Aleluia, quando você olha para dentro de si, o reino de Deus se inicia na tua vida. Nós não podemos nada sem o Senhor. A Bíblia diz que os apóstolos, os pescadores, homens que nasceram na beira do rio, conhecia todo aquele rio, aquele mar, mas eles pescaram a noite toda. Eles tinham barco, aleluia, que é a vida. Eles tinham a rede, que é o livre-arbítrio, mas eles não pescaram. Aleluia. Você entende que o seu livre-arbítrio ele é limitado? Existem duas vertentes na vida do ser humano. A primeira é aquela na direção, na visão de Deus, ou é aquela que você entende que é certo para você. Aquilo que você entende que é certo para você pode até dar certo pela misericórdia, mas aquilo que o Senhor tem para ti, a Bíblia diz que os planos do Senhor jamais serão frustrados.
conhecer a Jesus é a melhor coisa que alguém pode desejar nessa vida. E fazer parte do corpo de Cristo, aleluia, não é o que muitas pessoas entendem, não. Fazer parte do corpo de Cristo é buscar, aleluia, aproximar do Santo Deus. E a Bíblia diz que quanto mais perto chegamos dele, aleluia, mais observamos as nossas fraquezas. E quando o Senhor reina sobre a vida de alguém, esse alguém não anda altivo, esse alguém não anda orgulhoso, esse alguém não anda satisfeito com o seu pecado, não. A Bíblia diz que ele se arrepende. Aleluia. Quando Paulo era fariseu, a Bíblia diz que ele era o dono da verdade. Mas a partir do momento que ele teve encontro com Jesus, todas as suas cartas ele escreve: eu sou o menor dos apóstolos, fui chamado por último. Aleluia. Quem encontra Jesus se perde. Quem se acha muito na terra não tem Cristo. Vou falar de novo, aleluia. Quem acha Jesus se perde. Quem se acha muito aqui não tem Cristo. Sabe por quê? Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Deus quer curar suas feridas, mas reconheça o pecado que não faz bem para a sua alma. O pecado nos afasta de Deus. Eu tenho pecado, você tem o pecado, a igreja peca, aleluia. Nós erramos, tropeçamos às vezes no mesmo, ou surge um novo. Porque nós temos um adversário que Pedro diz que ele está ao derredor, como leão buscando ocasião a quem ele possa tragar, aleluia. Mas os anjos do Senhor também estão ao redor daqueles que o temem. Deus é Deus de livramento na sua vida. Quando o Senhor percebe que as suas forças estão poucas, Ele entra com a sua misericórdia. Agora, quando o seu pecado é premeditado e você não está nem aí para a tua vida, aleluia, você decidiu pelo seu livre-arbítrio. A sua decisão, aleluia, não é das melhores, mas você decidiu. E o Senhor não colocará a mão nisso, só está esperando você se arrepender. Irmãos, vale a pena andar na presença de Deus. Eu acho que a palavra do Senhor ela é universal. Por isso que a Bíblia diz a igreja dos apóstolos, aleluia, igreja universal dos apóstolos, não tem nada com romano, aleluia, a palavra é universal. Nós temos o rol de membro nessa igreja. E eu faço questão de ganhar almas e você congregar conosco. Aleluia, mas a palavra ela vai referir sobre o reino. Às vezes você congrega em outra congregação. Talvez você congregue em outro lugar, aleluia. Essa palavra também faz parte da sua vida. Às vezes alguém tem preconceito sobre a Assembleia de Deus. Tem preconceito sobre a Deus e Amor. Tem preconceito sobre as igrejas batista, presbiteriana e algum segmento, aleluia. É porque o Senhor, Ele trabalha na unidade, aleluia, e nós sabemos que somos diferentes, o nosso semelhante, cada um é de um jeito, e cada um foi chamado para um propósito, aleluia. O inimigo não quer que você evolua a sua vida espiritual, para você compreender, aleluia, que tem a ver com igreja, naquela igreja ali não pode fazer tal coisa, não é a Bíblia. Se você não entende o que é lascívia e aleluia, sexualidade e vaidade, é coisa que a Bíblia condena. Condena em qual sentido? De julgar? Não, aleluia, de Deus abrir a visão dos filhos de Deus. Sabe por quê? Porque tudo passa, aleluia. As coisas passam muito rápido e as oportunidades também passam. Talvez você não, tem pessoas que não aceitaram Cristo com 15 anos. Aleluia, mas se passaram uma década, ele está com 25, ele ainda não se decidiu. E eis que Deus bate a porta e ele não abre a porta. Aí passa mais uma década, ele está com 35. Ei, Deus é longânimo e imutável. Deus é Deus. A Bíblia diz que o Espírito é de Deus. O corpo vai para a terra e o Espírito volta para Deus. Deus é o Criador, irmãos. E Ele é o dono da igreja. E Ele está sobre a nossa vida. Se alguém tem motivo para não adorar o Senhor, aleluia, aqui está o exemplo da igreja.
Paulo está machucado, Silas também. Nós não sabemos o nível, aleluia, do castigo que eles levaram. Mas lendo essa palavra, dá para a gente sentir pelo Espírito Santo a força que estava neles. A igreja, a Bíblia diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Agora, por que alguém que não conseguiu arrumar um emprego, ele acha que Deus não está com ele? Por que alguém, aleluia, não consegue, aleluia, renunciar de todo o seu pecado e diz que Deus não está com ele? Que o Senhor está te chamando, aleluia, um pouquinho de esforço. Ei, um pouquinho de esforço, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. É por causa do evangelismo. Paulo vai dizer nas suas cartas, e eu vou estar fechando. Ele diz assim: eu estou sofrendo as dores de parto, até que gere Cristo em você. Aleluia. O que é que nós entendemos isso? Quando nós ganhamos um recém-convertido, nós precisamos sofrer por ele até que gere Cristo nele. Aleluia. Mas o filho pródigo foi aquele que saiu por livre e espontânea vontade da presença do Pai. E ele foi para um lugar, ele escolheu uma cidade para viver, gastou tudo que tinha, e veio uma fome sobre aquela cidade. Ninguém sabe o tempo futuro, só Deus sabe, e mostrou para José, lá na prisão. Ei, aleluia, lá na prisão o Senhor estava guardando José, mostra para Faraó e ele interpreta os tempos. Deus conhece o tempo. O filho pródigo foi para uma cidade, ele não sabia, a cidade começou a passar o quê? Problema financeiro, e o único trabalho que ele achou, aleluia, é com os porcos. A simbologia da parábola, aleluia, do reino de Deus. Eu tenho passado pelo estreito de Jesus, normal, aleluia, e é muito bom, irmãos, passar pelo amassamento, porque Deus abre a sua visão, e você compreende que a igreja continua sendo de Cristo. E se um pastor quer fazer do jeito dele, ele se perde, e ele não pode. Deus chamou nós para sermos, aleluia, luz nesse mundo, e sal da terra. Mateus 25, a parábola das virgens prudentes, a parábola dos talentos, e depois no final, a vinda de Jesus. A Bíblia diz que ele vem com seus santos anjos, e no tribunal ele vai separar um dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Aí, seguindo a leitura bíblica, lá está dizendo a figura do cristão: estive nu e não me deste o que vestir, estive preso e não foste me visitar. O que o Senhor está dizendo para mim e para você, que é muito pouco quando você pensa só em você. O que Deus está dizendo é que está longe de ser cristianismo, que Cristo, aleluia, nos representa. Quando eu e você, ou a igreja, estamos reunidos aqui, a nossa placa, estamos juntos, estamos aqui só para nós, aleluia. Não é só para você, é para repartir. É para repartir os dons, é para repartir financeiro. Se tem 2 capas, dá ela. É isso que o Senhor está dizendo. Estamos no nível 0, como cristão na presença de Deus. Sabe por quê? Aleluia. Deus quer que você tenha prazer a fazer para o próximo. Aleluia. A igreja que não sai para ser sal, que não sai para ser luz, aleluia, e ficamos somente aqui dentro, somente no propósito de nos reunir. Não, está vendo como é que a nossa igreja está assim, está assada? Que nossa igreja o quê? A igreja é de Cristo, a igreja é do Senhor. Tem pessoas que se reúnem nesse endereço, mas a igreja é do Senhor Jesus. A igreja é do eterno, que voltará para buscar os remidos.
Por isso que eu estou falando que nós temos que evoluir como crente. Aleluia. Perdemos muito tempo. Por isso que a Bíblia se torna estranho para nós. Ah, pastor, me dá um sono quando eu leio. É o sono espiritual. Desperta tu que dormes. Separa um tempo para Jesus na sua vida, para que a nossa adoração aqui seja autêntica. Quando nós dizemos que Ele é santo, nós estaremos falando verdades, que realmente Ele é. É isso que Deus quer de nós. O Senhor tem tratado muito comigo. Falei na quarta-feira sobre torcida organizada dentro de igreja. Aleluia. É lógico que nós temos afinidade mais com um do que com o outro. Isso é coisa do ser humano. Se você for estudar na faculdade, em qualquer escola, passa um tempo, você começa a fazer amizade com alguém que senta perto de você. Você se identifica. Aí você se enturma mais com um grupo do que com o outro. É normal no meio do ser humano. Mas o sentido do apacentar é para com todos. O sentido de usufruir da igreja é para com todos, para o fraco e para o forte, para o que busca e o que não busca. Aleluia. O Senhor tem chamado a minha atenção dizendo: você quer que eu faça com que a igreja cresça mais, multiplique mais, aleluia? Você quer, aleluia, que amplie mais? Eu falei, quero, Senhor. O Senhor está dizendo, então pregue universalidade. Ensina os irmãos que existe uma vida após a morte e que ele precisa ser santo, crente e influenciar outros, porque nós precisamos correr, pois o tempo é pouco. Aleluia. Pastor, às vezes eu não tenho esse ânimo, não tenho esse chamado, mas você pode investir na obra do Senhor, na parte financeira, você na rede social. Você pode trazer seus dízimos, suas ofertas, seus votos. Aleluia. Ajudar a obra de Deus. Porque a obra, ela sempre irá precisar. Uma coisa aqui que nós, na administração da igreja, não gostamos de desperdício, mas queremos o melhor para a igreja. O melhor para servir os irmãos. Aleluia. Um melhor microfone. Tudo para atingir, aleluia, um culto de excelência. Isso demanda, aleluia, união de nós. Por isso que eu queria que os irmãos abrissem os olhos e abrissem o seu coração diante daquilo que o Senhor tem falado. Tem pessoas que irão ficar perdidas no seu chamado e tem outras que nem irão se despertar. Porque ele entende que a barreira que levantou contra ele é só dentro do nível da igreja. A sua batalha é muito maior do que você imagina. É no seu trabalho, é onde você está. Mas se você for autêntico, se você buscar a presença de Deus, você vai entender, aleluias, o que é sofrer, mas adorar. O que é viver cruz, mas cantar louvores. Estou feliz por tudo que o Senhor tem feito. Tem passado no estreito, no apertado, mas não tem perdido a visão para a glória de Deus. O Senhor tem dado a misericórdia dEle sobre a minha vida. E eu louvo ao Senhor pelas ricas oportunidades. Eu tenho falado com os irmãos, para os irmãos compreender o que é Deus, o que Deus quer fazer na tua vida. Porque antes de qualquer coisa, você precisa estar prostrado diante do Senhor. Você conhece o seu coração. Você conhece a sua alma. Aleluia. Não deixe você despertar no último momento, não. Desperte agora, amadureça agora. Aleluia. Cresça agora. E tu vai ver o que o Senhor vai fazer na tua vida. A Bíblia diz que os cárceres caíram, as portas se abriram, e o carcereiro ficou desesperado. Tentou tirar a sua própria vida, só que Paulo interviu. Aqueles que estão para tirar a sua própria vida, a igreja precisa intervir.
Às vezes uma palavra sua, o Espírito Santo usando você, aleluia, pode salvar uma vida. A Bíblia diz que Paulo, ele gritou, irmãos. A Bíblia diz que ele gritou, no meio dos escombros, ele diz: não faça isso. A igreja, ela precisa ter voz. Nós precisamos ter voz. Aí eu estou muito tímido. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. É tímido para as coisas de Deus, mas não é tímido para viver no pecado. Infelizmente é isso que acontece. Quando ele grita, quer dizer que a igreja tem voz. Não faça isso. E a Bíblia diz que ele começa a estremecer, o carcereiro. Pastor, o que aconteceu? Ele fica trêmulo, entra um temor na vida dele, e ele se prostra diante de Paulo e Silas, e ele diz: como que eu faço para que eu seja salvo? Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Aleluia, salvação. Deus tem plano de salvação para mim, para você, para a nossa família. Não é em vão a sua busca, não é em vão a sua entrega. Mas aí eu ainda não me acostumei com uma igreja calada, com uma igreja enfraquecida, amedrontada, oprimida. Você não sabe o que eu tenho passado para segurar a palavra em cima deste altar. Aleluia. Para ver jovem, para ver homens, mães e pais que não conseguem replicar a mensagem de Deus dentro da sua casa. A cobrança, o qual o Senhor tem falado comigo. Tu não sabe, aleluia, as críticas que são de alguns, aleluia, que estão aí por fora, porque ninguém está querendo pregar mais dessa forma. Todo mundo está querendo leitinho, mas o Senhor voltará, meu irmão. E teremos que prestar conta da sua igreja, porque a igreja foi bem paga, foi bem comprada com sangue precioso. Ao sangue de Deus, de Jesus sobre a nossa vida, para salvar os perdidos, aleluia. E nós não podemos perder tempo. Os perdidos precisam encontrar a luz, e é através da sua vida que muitos alcançarão, aleluia, a promessa de Deus. Eu vou fechar, aleluia, no livro de Marcos, capítulo 5. A Bíblia diz que o Mestre Jesus, ele vai em Gandara, e ali tem um lunático possuído por legiões, são muitos. E ali o Senhor Jesus faz o milagre que o Evangelho proporciona para uma pessoa que precisa de libertação. Aleluia. Jesus devolve aquele homem para a família. Eu queria dizer para os irmãos que se nós somos igreja, se eu sou igreja, eu não sou pedra de tropeço para ninguém. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que é melhor dar outra face. Irmão, tome prejuízo, mas ganhe essa alma pelo amor de Deus, que a recompensa vem do Senhor. Às vezes eu tenho que engolir seco, às vezes eu tenho que passar, eu tenho que ver coisa e ficar calado. Às vezes eu preciso sofrer o caminho da humilhação, e Jesus só vai dizendo comigo: fecha a boca, só olha, só observa, aleluia, porque tem alguém ali que será trabalhado por mim, aleluia. Eu fico vendo, crente não tem cuidado mais. Sabe qual que é a versão do crente hoje? Eu sou crente, mas não sou bobo não, pastor. Eu não sei onde você tirou isso. Se você tem um Senhor sobre a tua vida, Ele já está vendo a injustiça sobre você. Você não precisa nem de abrir a boca. Quando te levares ao tribunal, não pensai, não fazer nada do que você vai falar. O Espírito do Pai falará por vós. Deus conhece a sua vida, irmãos. O que eu vejo de mulheres humilhadas pelo esposo, esposo também humilhada por esposa, porque lhe falta palavra. E quando entra dentro de uma igreja, o pastor não prega.
tem que chamar a atenção desses homens, ou ele vira homem, ou ele vai continuar ímpio. Ou essa mulher, ela fica sábia, ou ela vai continuar destruindo a casa dela. Ou esse jovem obedece a mãe, o pai, ou ele não ficará na terra. São coisas básicas que está destruindo pessoas, porque não se fala mais, porque quando o pastor fala, o diabo levanta contra a família dele. Agora deixa eu te dizer uma coisa, quem está guardando a sua casa? Eu só queria saber da igreja, quem está guardando a tua casa? Quem fez a promessa sobre a tua casa? Aleluia. Pode levantar o inferno, pode até parecer que está perdido, Deus levanta os caídos, Deus levanta da sepultura e dá vitória, e o nome do Senhor sempre será glorificado. Amém, igreja? Aleluia. Às vezes eu seguro muita coisa. Se a gente for pegar nos miúdos, aleluia, depois do meu serviço que eu trabalho, eu ainda tenho mais 5 horas trabalhando na obra de Deus, depois do meu trabalho. Eu falo com o pastor Gesiel, aleluia, na verdade para me manter nesse público, eu até pago a mais, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Eu até pago para estar aqui, aleluia. Às vezes eu cubro algumas despesas da igreja para estar aqui, porque a minha missão é abrir os seus olhos, abrir a tua visão. Não somos assalariados, aleluia. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Eu preciso um dia estar com o Senhor, eu preciso um dia estar com Cristo, e a igreja também, porque Deus não é fantasia, irmãos, não é fictício. Quem está brincando, está chegando a hora de parar. Porque se você morrer do jeito que você está, você sabe para onde você vai. E a Bíblia testifica para mim e para você. Não é o pastor, não é o tipo de igreja, não. Vou fugir da Deus é Amor, vou fugir da Assembleia de Deus. Não é o tipo de igreja, não, é a palavra. Se morrer no pecado e não ter Cristo, a eternidade te espera. Mas você sabe aonde? É no inferno, irmãos. Quem já teve experiência espiritual, quem não teve, ora a Deus. De alguma coisa te agarrar na madrugada e você não ter força. De alguma coisa tentar te impedir, você não sabe de onde que está vindo, mas eu abro os seus olhos hoje. Deus, Jesus deixou só um pouquinho ele chegar perto de ti, porque a força dos anjos, é um anjo caído, as forças dos anjos é superior à força do homem. Você acha que é mais esperto do que o diabo? A Bíblia diz que quem conhece o caminho é o Espírito Santo, e o mundo não o recebe. É Jesus que traz a revelação da coisa, aleluia. Estarei fechando. A Bíblia diz que após a confissão do carcereiro, a missão continua. Eles vão à casa dele, eles batizam a família, e eles ficam felizes cantando na presença de Deus. Olha que aquele carcereiro, provavelmente ele vai ser punido, aleluia, mas a punição dessa terra não chega nem perto, aleluia, do que o Senhor tem para ti, do que o Senhor tem para nós. Não é mentira, igreja, é verdade pura. Fica firme. Jesus não é opção, é o único caminho. Eu fecho aqui. Levanta a mão a moça, por gentileza, de azul no último banco. Querida, Deus tem uma chamada tão linda contigo. Mas a inveja também é tão grande quanto a tua vida. Eu não conheço a tua vida, mas são tantas promessas. Mas o Senhor me mostra que o homem enterrou muitas promessas na tua vida. Muita batalha, muita guerra, veio a dúvida. Mas a Bíblia diz para mim e para você: o Senhor me lembra e me inspira a te dizer
que quando o Senhor chegou em Betânia, Lázaro já estava morto. Quando o Senhor manda remover a pedra, ele diz: não, já faz 4 dias. O Senhor manda te dizer que agora Ele está removendo a pedra. O Senhor manda te dizer que vai ressuscitar, vai ressurgir o teu sonho. O meu Deus manda te dizer, eu vejo, aleluia. O Deus está dizendo: espera a próxima ceia, expressa a próxima ceia, e ceia, eu irei renovar a tua vida. Mirias de anjos, o meu Deus está mandando te dizer, aleluia. Anota 1 semana para o reboliço. Anota 1 semana para o reboliço. 7 dias, 7 dias. No 8º tu experimenta o poder de Deus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Aleluia. Tem um irmão aqui. O Evandro. Levanta a mão, vaso de Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu olhava assim: causa humanitária. É o tamanho do seu coração. Aleluia. Quantas guerras. Eu via tu lendo o jornal. Abri o jornal assim, e muitas notícias te revoltam, muitas notícias te entristecem. Aleluia, mas bem-aventurados os que têm sede de justiça, os injuriados. O Senhor está mandando te dizer que Ele reconhece o teu esforço, Ele reconhece o esforço da tua família. Ainda que sejas pequeno, uma gota no oceano, a tua parte tu fez. Deus me mostra que tu quase passou mal, quase aconteceu algo, mas a mão de Deus veio sobre ti. E Deus está dizendo: toda a oração que você fez para a pátria Brasil foi recebida, assim diz o Senhor. Aleluia, eu vi a bandeira do Brasil levantando assim, aleluia. Eu vi a bandeira do Brasil, não acabou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não acabou, não acabou, igreja, não acabou. Essa nação, Deus tem algo, Deus tem algo. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Não acabou, não acabou. O Senhor manda dizer que tem algo muito oculto ainda a ser revelado na nação brasileira. E Jesus está operando, louvado seja o nome do